E aí família, beleza? Aqui é o Ali Show, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de react, mas antes disso, vamos fazer um unboxing dessa belezinha que chegou aqui pro pai hoje. Aumentando a coleção, ó. Mais duas camisas que o pai comprou pra coleção do São Paulo, mais uma vez na Foot Classics, rapaziada. Ótima loja de camisas, viu? Quem puder, dá uma passadinha lá depois, lá no Instagram, viu? O logo deles é esse aqui mesmo, tá? Escrito assim, ó, Foot Classics, tá? Vocês conseguem tá lendo aí, ó. Eles mandam nessa caixinha aqui, ó, bonitinha. Fiz mais duas aquisições, camisas do tricolor aqui, pra fazer vídeo aqui pra vocês também. Vamos abrir aqui. A caixinha da hora, mano. A caixinha da hora, vem embaladinho, ó. O bagulho é muito chave, mano. Aqui, ó, cartãozinho postal deles. Show. Parabéns, sua relíquia chegou. Relíquia mesmo, hein? Relíquia. Tem uma aqui que é uma baita relíquia aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou deixar aqui do lado. São duas. Vou pegar aqui, ó. Ó, manda o selo aqui, ó. Vem bem embaladinho, mano. O bagulho é da hora, mano. O bagulho é da hora. Vamos abrir aqui. Tem duas camisas. Ó. Conservadinho, ó. Essa daqui. São Paulo 2015, ó. Ó, tá bonita, ó. Da época da Under Armour. Show de bola, da hora pra caralho, ó. Detalhe aqui, ó. Dentre os grandes és o primeiro aqui, ó. Bagulho show. Tá até com a etiqueta da Under Armour aqui ainda, mano. Da hora, da hora. Conservadinha. Show de bola. Deixar ela aqui do lado aqui. Deixa ela dobradinha aqui do lado. E essa daqui, relíquiazaça, mano. Isso aqui, ó. São Paulo de 2006, mano. Isso aqui é relíquia, mano. Isso aqui é relíquia. Tá conservadinha, cara. Tá bem conservado, número 10, camisa do Zidanilo. Grande Zidanilo. Melhor 10 que o São Paulo teve depois do Raí. Depois do Raí. Ele e o Hernanes pra mim foram os melhores 10. Bonita pra caralho. Pet da Libertadores aqui, ó. Show de bola. Conservadinha, mano. Conservada. Show de bola. Bonita. Isso aí. Aqui, ó. Guardar ela aqui. Depois dar uma olhadinha nela melhor. E hoje o vídeo que a gente vai reagir é sobre o grande São Paulo, hein? Nosso gigante tricolor. A maior carregada de todos os tempos. Ano que o Hernani salvou o São Paulo do rebaixamento, cara. Ano que o Hernani salvou o São Paulo de uma vergonha histórica, rapaziada. Vocês não têm ideia de como eu sou grato ao Hernanes até hoje por causa disso daqui, mano. Vamos lá, rapaziada. Vídeo do Trave na Trave. Trave a trave. Atualmente só tem dois times que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo. Só que esse último ficou muito perto de conhecer a Série B há pouco tempo atrás. Porque pode acontecer um desastre aí. Então eu acho que o São Paulo tem que jogar como time pequeno, infelizmente. Agora é hora do São Paulino colocar o pé no chão. De jogar como time pequeno, o corintiano nem entende, né? É brincadeira, rapaziada. Calma, calma. Amigos corintianos, é brincadeira. E não sonhar que é soberano, que vai conquistar as Américas, que não vai não. Se bobear, cai para a segunda divisão. E cai mesmo. E cai mesmo. No ano de 2017, o São Paulo enfrentava uma crise dentro de campo que parecia seguir os padrões de um time rebaixado. Até hoje, né? A crise a gente segue até hoje, porque, meu amigo, se o São Paulino naquela época soubesse como estaria o São Paulo hoje, meu amigo,
Só tristeza. E de fato, eles estavam na zona de rebaixamento após a metade do campeonato. Mas a chegada de um único cara mudou essa história. Eu sei que parece exagero, talvez até um desrespeito com os outros 10 jogadores que estavam em campo, mas quando falamos de um cara carregar um time inteiro sozinho, e aí você vai lembrar de Maradona em 86, Romário em 94, Messi em 2019, enfim, seja lá qual caso você queira lembrar, nenhum deles vai resumir tão bem o que é carregar um time nas costas quanto Hernanes carregou o São Paulo em 2017. Com uma ótima notícia. Nossa, mano, obrigado, Hernanes, meu Deus, cara, obrigado. Mano, até hoje, mano, o São Paulino tem que ser muito grato ao Hernanes, mano. O Hernanes, acho que pra mim, ele tá numa prateleira de ídolos, da mesma prateleira que Rogério Ceni, Tele Santana e Raí, cara. Ele tá na mesma prateleira, cara, porque o que o cara fez em 2017 pelo São Paulo foi impressionante, cara. Ele salvou demais o São Paulo, demais, cara. Notícia pro torcedor do São Paulo, porque o Hernanes voltou! O Hernanes voltou! O Hernanes na época com bigodinho de Seu Madruga. Tava engraçado, mano. E claro que eu não podia deixar passar o que também fez a torcida do São Paulo naquele ano. Com o time brigando para não cair até o fim, eles tiveram a maior média de público, cara, batendo recordes. O torcedor realmente não abandonou o time mesmo na pior situação de sua história. E tem um momento em especial que representa muito bem isso. Foi algo inédito que eu nunca tinha visto nenhuma torcida fazer, assim, completamente inesperado mesmo. A torcida do São Paulo simplesmente se reuniu na frente do CT do clube e começou todo mundo a dar like nesse vídeo. Vê se pode, cara. A energia foi tão grande que contagiou até mesmo você agora, quase 10 anos depois, a também deixar o likezinho. Mesmo não sendo torcedor do São Paulo, eu sei que você já deixou o like nesse vídeo, tá? Mas voltando ao fato, falando sério agora, a torcida do São Paulo se reuniu na frente do CT antes de um jogo contra o Santos, começou a cantar o nome dos jogadores, soltou fogos, tudo isso na preparação para o jogo. E quando o ônibus com a delegação do São Paulo começou a ir para o estádio, aqueles torcedores que estavam lá foram junto, acompanhando o ônibus e cantando, motivando o time o tempo todo. E então sim, cara, a torcida foi crucial também naquele ano. Isso tem que ser registrado, mas aqui eu vou focar mais no campo e bola, nos jogadores mesmo, para falar sobre. Foi crucial demais, cara. Eu lembro que assim, de 2013 ali a 2016, eu fiquei um pouco desligadão de futebol, tá ligado? Ainda dei uma acompanhada no São Paulo, só que não igual eu acompanho hoje. Mas ainda assim, eu assisti alguns jogos assim que possível. 2017, que o São Paulo correu aquele risco real de ser rebaixado. Aquele risco real, eu falei, mano, eu tenho que assistir os jogos do time, tá ligado? Eu não podia ir ao estádio, porque na época eu não frequentava estádio ainda, eu não tinha experiência com isso. Mas eu assisti todos os jogos possíveis pra tentar dar um apoio, nem que seja cósmico, espiritual pra esse time, cara. Porque, cara, a gente penou em 2017. Se não é o Hernanes, se não é a torcida. Dorival Júnior também, que era o técnico do time na época. Milagre, mano. Milagre. Quase que acontece. Isso aqui eu vou deixar mais pra frente pra falar. Vamos seguir o vídeo. Sobre o maior responsável por toda essa história. As notícias até que não eram tão ruins assim para o São Paulo. Dívidas estavam sendo quitadas, o elenco não era um primor, mas também não era tão fraco. Você tinha bons nomes como Lucas Prato, Rodrigo Caio e Arboleda na zaga. Tinha o Éder Militão, que nessa época ainda era um lateral direito. Tinha veteranos de nome no meio, como Jusilei, Petros, Michael Suel. E tinha jovens promessas surgindo. Gabriel Sara, o Brenner, que hoje tá no Vasco. O Cueva, que era uma perna absurda, mas tinha bons momentos nessa época. Ainda tinha o Lugano como um bom reserva ali. O problema mesmo era no gol. Ali o São Paulo tinha Denis e Sidão, os dois piores goleiros da história do clube, tanto que o Renan Ribeiro, que era o terceiro goleiro, foi quem jogou boa parte da temporada, mas tá. Não era um elenco pra lutar por rebaixamento não, tinham times piores no campeonato. E o São Paulo começou até bem, 3 vitórias nos primeiros 5 jogos, ganhando o clássico contra o Palmeiras, 9 pontos na 7ª posição, só que aí começou a afundar. Eles não venceram mais da 5ª até a 15ª rodada. O São Paulo com 12 pontos, era o 18º colocado do Brasileirão. O sentimento já era de terra arrasada mesmo, e foi nesse
nesse momento que a diretoria anuncia a volta de Hernanes por empréstimo. Ele, que tinha defendido o São Paulo já na primeira década dos anos 2000, estava na China, sem muito espaço, jogando naquela liga dos reservas que tem por lá, por conta do limite de estrangeiros no time principal. Ele volta ao São Paulo e o impacto foi estrondoso logo no anúncio, porque o São Paulo anunciou o Hernanes antes da 15ª rodada. Ele não jogou, beleza, mas o time voltou a vencer depois de 9 rodadas. 1-0 contra o Vasco, e na estreia, Hernanes foi crucial para uma virada Um jogo do Botafogo, 4-3 contra o Botafogo, meu amigo. Que jogo, mano. Que jogo. Mano, esse jogo contra o Botafogo, eu tava em casa. Como eu não tinha Premiere, eu pude só acompanhar pelo celular ali, pelo Google mesmo, né? Quando eu vi 3-1 pro Botafogo, eu falei, fudeu, mano. Esse ano nós não escapa, mano. Mas toda hora eu atualizava lá pra ver quanto é que tava o placar do jogo. Aí do nada eu vi um 3-2. Falei, tá. Vai dá pra buscar o empate. 3-3. Eu falei, empatou. Voltava pelo menos um pontinho pra casa. Não é sem derrota. Na hora que o São Paulo viu 4-3 que eu vi, mano, eu fiquei maluco, mano. E depois que eu vi os replays do jogo, os lances do jogo com um golaço do Hernanes, golaço do Marcos Guilherme, você é louco, mano. Épico. Isso é São Paulo. absurda contra o Botafogo. Você já deve ter visto aquela imagem, né, aquele meme do Jair Ventura dando risada com o Botafogo vencendo o São Paulo por 3-1 aos 38 minutos do segundo tempo, mas no fim do jogo o placar mostra 4-3 pro São Paulo. Pois é, essa partida desse meme aí foi na estreia de Hernanes, cara. Essa foi a partida que começou a tirar o São Paulo dessa situação. O tricolor começa abrindo o placar com Cueva, o Botafogo empata, e lembra que eu falei sobre o problema no gol do São Paulo, que tinha Denis e Sidão? Então, olha o gol que o Renan Ribeiro tomou na virada do Botafogo. Olha que classe, cara. No segundo tempo, o Fogão faz 3-1 e tem mais chances de ampliar, tá? Pimpão de bicicleta ali, um chute perigoso, mas do nada, cara, assim, do nada mesmo, o São Paulo acha um gol em um escanteio e aí aparece Hernanes. Ele aproveita uma chance dentro da área, faz o gol e ali já tava ótimo pro São Paulo, né? Um ponto, não seria mais uma derrota, só que no finalzinho o Cueva acha Marcos Guilherme que vira o jogo. Inacreditável essa virada pro momento que o São Paulo vivia, e nesse jogo você pode até dizer que Cueva e Marcos Guilherme foram mais importantes que Hernanes, mas isso ia mudar logo. Nas duas rodadas seguintes, o São Paulo perde para Curitiba e Bahia. Hernanes fez sua parte, marcou o gol, mas a sensação ainda era de que nada tinha mudado, sabe? O São Paulo tinha voltado para a zona de rebaixamento e na 20ª rodada enfrentaria o bom time do Cruzeiro. E foi esse aqui o jogo mais importante da temporada e o jogo que mostrou de fato que Hernanes não era só o profeta, mas o salvador tricolor. O jogo começa como todo mundo esperava, o Cruzeiro amassando, o goleiro do São Paulo fazendo cagada, pênalti ali, né, no Sassá. Só que o Sassá perde o pênalti e na reta final do primeiro tempo, Hernanes aparece com um golaço de falta para fazer São Paulo 1-0 e ir aliviado. O goleiro era o Rafael ainda. O mesmo Rafael que tá no São Paulo hoje. Pro vestiário. No segundo tempo, o Cruzeiro vira o jogo com 2 gols de Sassá. E no segundo gol, cara, uma falha monumental de Rodrigo Caio. Meu amigo, olha essas falhas. É muito padrão de time rebaixado, sabe? A torcida no Morumbi enxergando a terceira derrota seguida, até que Hernanes cobre escanteio na cabeça de Arboleda para empatar e vira o jogo de pênalti para delírio do Morumbi e para tirar o São Paulo da zona de rebaixamento. 2 gols e uma assistência e dessa vez sim, Hernanes dono de mais uma virada histórica do São Paulo. E curioso que o goleiro do Cruzeiro nessa partida era o Rafael, que hoje está no São Paulo e foi o goleiro que justamente conseguiu se firmar depois de tantos fracassos pós-Rogério Ceni. Depois disso, o São Paulo continuou oscilando, mas com Hernanes sempre sendo decisivo. Ele fez os gols nos empates contra Avaí e Ponte Preta, jogos muito importantes de concorrentes diretos contra o rebaixamento, que se o São Paulo perdesse, provavelmente estaria rebaixado, tá? Ele fez gol contra times grandes também, Flamengo, deu 2 assistências na vitória contra o Santos, e olha essa segunda assistência no jogo contra o Santos, cara, de esquerda numa visão de jogo absurda. O São Paulo foi subindo na tabela, deixando o rebaixamento e passando até a sonhar mais alto, até chegar no último ato de Hernanes, o momento em que o fantasma da Série B foi finalmente exorcizado. Gol da vitória contra o Atlético Goianiense na 32ª rodada, colocando o São Paulo na 9ª posição. O time que antes dele chegar estava na zona de rebaixamento sem vencer há quase 10 rodadas e naquele momento, faltando 6 rodadas para o término do campeonato, estava a 2 pontos de conseguir uma vaga na Libertadores.
Isso é a definição de surreal, cara. Nem o mais otimista torcedor são paulino imaginava que o impacto de Hernanes seria tão gigante assim. E claro que não foi só por gols e assistências não. Ele era o melhor jogador do time em todos os jogos. Cara, ele fazia de tudo mesmo, não é exagero, tá? Ele batia falta, escanteio, pênalti, ele fazia cortes na defesa, ajudava muito na marcação, buscava a bola dos zagueiros para sair jogando, aparecia para carimbar as bolas de segurança quando o adversário pressionava, fazia lançamentos, arrancava com a bola para ganhar espaço. Quando era um companheiro que conduzia a bola, ele também arrancava para achar espaços e receber essa bola, né? Ele chegava na área para finalizar, arriscava chutes de longe, se posicionava dentro da área para cabecear. Cara, ele fazia tudo. Isso que o Hernanes fez foi a definição de carregar um time nas costas. Muita gente exagera quando fala que um jogador joga sozinho, né? Como comentei no início ali, virou uma verdade que Maradona carregou a Argentina em 86, mas isso não é verdade, tá? A Argentina tinha bons jogadores sim. Quando você escuta alguém falando sobre isso na mídia, a impressão que dá era que os caras eram horríveis e Maradona fazia tudo sozinho, né? Todo jogo o Maradona carregava, e não é verdade, cara. Se a Argentina não tivesse Maradona, eles poderiam sim ter vencido a Copa do Mundo, não da mesma maneira, né? Claro que tendo muito mais dificuldade, vencendo no sufoco talvez. O Maradona era de fato o melhor jogador do time disparado, o mais talentoso. Você pode dizer que ele deu uma carregada assim em alguns momentos porque ele fez 2 gols nas quartas e na semi, mas na final, por exemplo, 3-2 para a Argentina, com Maradona não fazendo nenhum gol e sendo muito bem marcado pelo Lothar Matthäus. Na fase de grupos e nas oitavas, outros jogadores foram mais decisivos que ele. Então era um bom time da Argentina, tá? O Maradona não jogava com 10 bagres e fez tudo sozinho, não, isso não é verdade. A mesma coisa vale para Romário em 94. Ele foi o cara mais decisivo, ele era o melhor do time, mas ele não carregou o Brasil. Até porque tinha o Bebeto também, né? Bebeto jogando pra caramba. Baita jogador. É um desrespeito você falar isso porque todo mundo daquela seleção jogava bem, cara, tinha qualidade. Até o Dunga, que era um cara bem criticado, visto como um volantão truculento ali, se jogasse hoje, meu caro, seria visto como um volante de muita classe, tá? O Dunga era bom jogador sim. O Messi em 2019, que ficou marcado também com a galera dizendo que ele jogava com 10 bagres e carregava em todos os jogos, tudo bem, esse caso é o mais próximo mesmo de jogar sozinho, mas muito porque o Messi estava impossível, tá? Ele estava num nível muito acima de qualquer jogador no mundo, não só dentro do Barcelona. Mas você tinha sim Jordi Alba, ainda jogando muito bem. Tinha o Coutinho, que não decidia os jogos, mas cumpria o seu papel, tá? Ele não atrapalhava o time. Assim como o Suárez, que não estava mais no prime, Luis Suárez, mas ainda era um baita jogador que fazia diferença em muitos jogos. O Piqué também estava fora do auge, mas não comprometendo tanto, né? Quanto nos anos seguintes, pelo menos. O Piqué foi caindo de rendimento, é verdade, mas em 2019 ele ainda fazia bons jogos. Então, não, cara, o Messi não carregou sozinho o Barcelona. Ele tinha, sim, bons companheiros que o ajudavam em muitos jogos. O Hernanes carregou sozinho o São Paulo em 2017. Ele tinha goleiros horrorosos, fazendo pênaltis burros e tomando decisões horríveis, tomando frangos inacreditáveis, né? Ele tinha ao seu lado zagueiros falhando de forma bizonha, assim, falhas que pareciam até de propósito, de tão absurdas que eram. Ele tinha meias e atacantes ao seu lado, se escondendo do jogo, só se livrando da bola. Aí o cara vai lá e faz tudo o que o time precisava. Só faltou ele pegar no gol mesmo, sabe? Ele defendeu. Aquelas falhas ali de São Paulo ali, meu Deus do céu, cara. Me deu até desespero lembrar que eu já tive esses bagres no meu time, cara. E olha que meu time hoje naquele primor, né? Vamos lembrar disso daí. O São Paulo hoje também faz uns negócios assim, mas meu amigo nessa época... Caralho, meu Deus, gente... Aquela entregada no gol do Corinthians, pelo amor de Deus, mano. Qual que era a necessidade de fazer aquilo, mano? Ali como goleiro, porque de resto ele fez tudo. E até fora de campo, ele motivou o time desde o início. Ele deu entrevistas dizendo que o elenco estava acima do peso, estava desmotivado, sem se cuidar direito, e ele foi o cara que puxou a responsabilidade de mudar essa realidade. Ele ajudou os caras a melhorar a alimentação, horários de sono, foi o líder mesmo que todo mundo ali precisava. Com certeza o torcedor são paulino vai ser grato eternamente, porque sim, Hernanes sozinho salvou o primeiro rebaixamento da história do tricolor paulista. Saiu uma matéria na época que inclusive esse ano o Corinthians ia revidar um fato que aconteceu em 2007, que o São Paulo foi campeão e o Corinthians foi rebaixado. Em 2017 eles iam igualar esse feito, Corinthians campeão e São Paulo rebaixado. Graças a Deus não aconteceu. Graças a Deus não aconteceu. Deixa isso daí pra eles.
você pegando os jogos também pra conferir, né, você percebe isso, que sem a chegada de Hernanes, sem os seus gols, assistências, desarmes e ações defensivas cruciais pra vitória ou empate, o São Paulo seria o penúltimo colocado do Brasileirão 2017. O São Paulo seria rebaixado naquele ano se não tivesse Hernanes em campo. Isso é um fato, cara. E por isso ele é sim o jogador que melhor representa o que é carregar um time nas costas. Ele é o maior exemplo de carregada da história do futebol. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa um like pro YouTube entregar na tela de mais pessoas e, claro, fortalecer o nosso trabalho aqui também. Comenta aí embaixo histórias que você gostaria de ver sendo contadas aqui e nos vemos na próxima carregada de Trave a Trave. Cê é louco, rapaziada. Não, vídeo muito bom, sensacional e é fato. Se o Hernanes não vem pro São Paulo em 2017, a gente tinha sido rebaixado, cara. A gente estaria com uma mancha horrorosa na história do clube. Ele veio, ele fez a parte dele, foi um líder pós Rogério Ceni, que o Rogério Ceni já não estava mais na equipe. Ele assumiu a responsabilidade e falou: vamos, rapaziada, vamos que a gente consegue. Ídolo eterno. Eu, como São Paulino, e todo São Paulino tem que ser grato eternamente a Hernanes, cara. E ainda ajudou a trazer mais um título pra gente em 2021. Tá que ele não foi titular, mas ele tava lá no elenco, motivando os caras, que foi o Campeonato Paulista de 2021. Épico.